Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem o patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Nós temos o nosso cupom promocional e exclusivo para vocês inscritos que dão, cara, tu acaba resgatando ali, ó, bônus em dobro. Você vai fazer o seu depósito de 50, vai te retornar 100. Vai fazer o teu depósito de 150, vai retornar 300, até R$ 1.500, você vai garantir no resgate de bônus com o nosso cupom que é Godoy1x. Retorna o Campeonato Brasileiro, retorna as possibilidades para a gente aproveitar. Tem Flamengo contra o Atlético Paranaense, além de Internacional e São Paulo, jogos de quarta-feira que você pode aproveitar na 1xBet, claro, com o nosso cupom Godoy1x, link na descrição do vídeo e no nosso comentário fixado. Bom, galera, o Flamengo volta a campo pelo Campeonato Brasileiro em Cariacica, no Espírito Santo. O Flamengo no estádio Kleber Andrade, né, vai enfrentar o Atlético Paranaense. Que Flamengo é esse? Que provável escalação é essa? De que forma o Flamengo pode jogar? Vamos falar e abordar tudo isso nesse vídeo. Pedir só para vocês deixarem o like, que é muito importante. Deixa a curtida de vocês, que é muito importante. Também de se inscrever. O amigo rubro-negro que ainda não está inscrito, aperta aí o botão de inscrever-se. Chega junto para nós acompanharmos as notícias, informações, análise e opinião sobre o nosso Flamengo. E claro, já deixo o convite. Hoje, 8h30, retornando então a nossas lives pré e pós-jogo. 8h30, o nosso pré-jogo, e após o apito do árbitro, o nosso pós-jogo. Você já está convidado para acompanhar Flamengo e Atlético Paranaense. Jogo importante que o Flamengo terá alguns desfalques, né? O mais recente deles, né? Acabou ali o Flamengo ontem informando que foi o Felipe Luiz. Aqui, como vocês podem ver o anúncio do Flamengo, né? O atleta Felipe Luiz sofreu uma lesão na posterior da coxa direita, não foi relacionado e segue tratamento no CT. E o Ayrton Lucas também está fora, então o Flamengo não terá o lateral esquerdo. A gente vai entender que dinâmica será essa na lateral esquerda. O Flamengo não terá o Bruno Henrique, um desfalque importante, assim como o Pulgar, também um desfalque importante, o Luiz Araújo, que está lesionado, como o Arrascaeta. Mas desfalques não é o que o Flamengo tem que acabar lamentando e reclamar muito, não. Porque do outro lado, o Atlético Paranaense... Aqui eu vou pegar a cola. O Atlético Paranaense vai ter o desfalque de jogadores importantes, que Bento, Fernandinho, Vitor Roque. Mas não para por aí. Ainda tem Canóbio, estava na seleção, Vidal, que acabou, né, sofreu ali vai ter que passar por uma cirurgia, só vai jogar no próximo ano, com isso uma renovação automática, né, como diz ali a questão. Pedro Henrique, Christian, todos esses jogadores fora, então, desse confronto. É um confronto de muitos desfalques. Que Flamengo é esse? Os nossos colegas da imprensa, inclusive, acabaram, né, divulgando uma escalação que o Jorge Sampaoli utilizou no treinamento de ontem, na véspera, né? O Flamengo ontem foi recebido de uma forma bem, né? A galera tá bem animada ali na porta do hotel, protestando ali e tal. E que Flamengo é esse que treinou antes, né, de chegar ao Espírito Santo? Vamos passar aqui a escalação do Flamengo com o goleiro Matheus Cunha. E aí já começa a primeira, né? O Rossi treinou por esses dias, né, durante a data FIFA, treinou ali normalmente. O Flamengo fez um jogo treino, né, contra uma equipe ali, a Zinzan, né, que é daquela empresa, aquela marca de roupas, Zinzan, né, criou um time, eles estão na 5ª divisão. O Flamengo fez esse jogo treino contra eles. O Rossi, evidentemente, né, foi ali o goleiro que acabou atuando. O Flamengo venceu por 6-0 e tal. E aí o que acontece? Tinha aquela, né, o Matheus Cunha vai voltar na véspera só, né, porque ele tem mais um compromisso contra o Marrocos. Então vai ser tava tudo se ensaiando para essa estreia do Rossi. Contudo, né, problema que teve, Marrocos retornou. O Matheus Cunha retornou antes, né, do que havia se imaginado, que estava programado até então, né, pré-programado, né? E aí chegou o Matheus Cunha, já treinou, já foi relacionado e será então o goleiro titular. E aí, sobre essa condição da escolha do Rossi e do Cunha, para mim fica muito claro qual é a ideia do Sampaoli e o que deve ser feito, né? O que poderia ser feito nessa questão. Se o Rossi está treinando bem, se o Rossi está desempenhando bem, se o Rossi não vai comprometer e o Matheus Cunha estava até fora, dava para botar o Rossi sem interferir em nada para o Matheus Cunha. O Matheus Cunha é o goleiro titular do Flamengo, o Matheus Cunha é o goleiro das decisões da Copa do Brasil, não interfere em nada. Se o Rossi fosse bem contra o Atlético Paranaense, beleza, não muda nada para o Matheus Cunha. Se o Rossi fosse muito mal contra o Atlético Paranaense, também não ia mudar nada. Então, assim, no caso, se o Rossi treinou bem, não vejo nenhum problema. Eu, particularmente, não vejo nenhum problema o Rossi jogar contra o Atlético Paranaense se ele estivesse treinando. Agora, se ele tá treinando mal e a gente não tá sabendo, aí realmente não tem nem o que conversar, tinha que ser inclusive o Santos, né? Mas aí, treinando bem, acho que não tem nenhum problema, né? Então, enfim, o goleiro segue ali o Matheus Cunha. A linha de defesa do Flamengo
vai ser composta ali por 3 zagueiros, começando pela lateral direita com o Wesley, e aí vem Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira. Eu vou colocar aqui para vocês, né, aqui na prancheta, até porque tem uma mudança aqui, vai ser interessante com o Léo Pereira. Mais à frente, seguindo aqui a escalação, é o Alan, pelo lado direito é o Everton Ribeiro, pelo lado esquerdo, um pouquinho mais avançado, é o Gerson, mais avançado, mas pelo lado esquerdo, bem aberto, é o Everton Cebolinha, e aí retorna a dupla ali de ataque, o Gabigol, caindo obviamente um pouquinho mais pela direita, e o Pedro mais centralizado, então esse é o Flamengo. Estrutura essa do Flamengo que pode ter mudanças, né, de acordo com aquele, com bola ou sem bola. Sem bola, possivelmente nós vamos ver o Léo Pereira como lateral esquerdo. O Léo Pereira fazendo a linha com 4 jogadores, com o Wesley, Fabrício, Davi e o Léo Pereira, os jogadores à frente, né, fazendo a composição ali também com uma linha com 4 jogadores, Gabigol e Pedro. E com a bola já é diferente. Vamos lá, vamos trazer aqui a dinâmica do Flamengo, aqui na prancheta, com a bola, para a gente entender mais ou menos como vai ser o trabalho do Flamengo. Bom, o Wesley, como vocês sabem, né, dando essa força desse corredor aqui pelo lado direito, é ele que é o jogador da ultrapassagem. Então, o Wesley segue aqui. Esse aqui é o Flamengo período com a bola, tá? Fabrício Bruno é o zagueiro pelo lado direito do Flamengo, trabalha inclusive para fazer essas coberturas, uma vez que ele tem velocidade, então o deslocamento dele lateral é rápido, o que facilita e dá esse apoio para o Wesley poder avançar bastante. Então, o Wesley, Fabrício Bruno. Quem joga mais centralizado é o Davi Luiz, né? O zagueiro, então, mais centralizado. Quem vai fazer esse papel aqui é o Léo Pereira. Muitas das vezes a gente acaba vendo o Flamengo trabalhando dessa forma, né? É o Ayrton Lucas ou o Felipe Luiz. Quando o Flamengo tem a bola, o jogador sempre acaba caindo um pouquinho mais por dentro. Óbvio que por característica do Felipe Luiz ou do Ayrton Lucas são características diferentes, muda um pouco a dinâmica, mas a ordem, né, tática de formação é a mesma. Então o Léo Pereira vai fazer essa função aqui. É interessante nós observarmos uma questão. Se o Atlético Paranaense marcar baixo, que faz parte do jogo do Atlético Paranaense, como ele gosta de jogar, a gente vai ver Fabrício, Davi e Léo. Um deles vai adiantar um pouquinho mais, vai conduzir a bola. Se tiver espaço, eles vão avançar. Observem que a gente vai ver esse tipo de comportamento entre esses 3 zagueiros. A gente vai ver eles plantados. Um vai sempre dar uma subidinha um pouco maior. Sobretudo Fabrício ou o Léo Pereira. Avançando o time, à frente deles, nenhuma dúvida, é o Alan, né? Aqui seria, por exemplo, o Pulgar fazendo essa função. Na ocasião agora vai ser o Alan. Mais à frente, esses 2 jogadores trabalham no meio de campo, que tem, né, essa função de fazer essas triangulações pelos seus respectivos lados, ajudar na criação, também se aproximar com o ataque, que é Everton e Gerson. Nenhuma novidade. Everton trabalhando pelo lado direito, Gerson trabalhando pelo lado esquerdo. E aqui vem os 3 jogadores da frente, só que tem ali uma composição ali para, né, uma adaptação. O Everton Cebolinha, como esse ponta bem aberto ali pelo lado esquerdo, bem aberto, ele vai fazer o lado oposto do Wesley. A diferença é que o Wesley sai dessa última linha e o Everton Cebolinha já está mais à frente. Mas é o Everton Cebolinha fazendo o corredor pelo lado esquerdo, e mais do que nunca vai ser muito necessário por uma condição óbvia, né, que quem estará atrás dele é o Léo Pereira e quem vai avançar um pouquinho mais na frente dele, a gente vai observar, é o Gerson. As movimentações do Flamengo estão muito claras, né? A gente tem até, inclusive, os históricos que ajudam, né, e corroboram com essas nossas ideias, mas está muito claro, né? Então, assim, a gente já sabe bem onde cada jogador acaba posicionando, o posicionamento inicial e final, né? Então, Everton Cebolinha. E na frente, o Pedro, né, como homem aqui mais de referência, e a gente vai ver, sem dúvida nenhuma, o Gabigol um pouco mais pela direita, mas não é aberto pela direita, porque quem está aberto pela direita é o Wesley, fazendo aquela flutuação mais ou menos nesse espaço aqui, no meio espaço, um pouco ali um pouco mais próximo ali do Everton Ribeiro. Então a gente vai ver essa associação desses 3 aqui, dessa dupla, e em alguns momentos com o Pedro encostando, mas o Pedro não encosta tanto, ele não faz tanta diagonal, mas principalmente ali com Everton Cebolinha e o Gerson caindo por esse lado. Muito possível, então, galera, dentro dessa estrutura, só para deixar ainda bem claro, a gente vê mais ou menos uma composição como essa aqui, ó. Então, é algo que a gente vai ver bastante do Flamengo, principalmente se o Atlético Paranaense estiver lá todo encostado, lá próximo ao seu gol, tentando se defender. O Flamengo fazendo essa composição desse ataque posicional, nessa linha de jogadores, e aqui Everton e com o Alan, em alguns momentos vai ser Gerson com o Alan, e aí os 3 defensores, mas também tendo espaço um ou outro.
Léo Pereira ou Fabrício Bruno. Beleza? Eu acho que tá bem claro, né? Qual é o modelo de jogo do Flamengo, como a gente já tem visto. Sem dúvida nenhuma, próximo jogo é o jogo contra o São Paulo, um jogo muito importante, onde evidentemente vai tendo essa associação. Contudo, o Flamengo tem que se desassociar completamente do próximo jogo e pensar no agora. E no agora é vencer o Atlético Paranaense, encurtar essa distância confortável do Botafogo para 9 pontos. O Botafogo joga fora de casa contra o Atlético Mineiro. É uma oportunidade para o Flamengo tentar diminuir essa diferença pensando no Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, é apenas no final de semana, no próximo domingo, no Maracanã, Flamengo e São Paulo. Nos vemos até logo mais, galera, 8h30 então, a nossa live pré-jogo com a escalação do Jorge Sampaoli, a confirmação e a escalação oficial, né? E a gente debate e fala bastante. Um grande abraço a todos vocês, continue se cuidando, até logo mais então, anota na sua agenda e tchau, tchau.